Olá, boa noite. Boa noite. 1º de maio de 2024. Dia do Trabalhador. Igreja celebra São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Na catequese, Papa Francisco explica o conceito de fé como uma das virtudes teologais. E pede aos fiéis que se inspirem na fé de São José. Na canção nova, o chamado a viver a espiritualidade do trabalho santificado. E no dia dedicado ao Pai adotivo de Jesus, uma das igrejas mais antigas do Vale do Paraíba começa a ser restaurada. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. No dia em que a igreja recorda São José Operário, o Papa Francisco pediu aos fiéis que se inspirem na fé do protetor dos trabalhadores. Ainda durante a catequese, o Santo Padre explicou o conceito da fé como uma das virtudes teologais. A Festa dos Trabalhadores foi estabelecida pelo Papa Pio XII em 1º de maio de 1955 para fortalecer o sentido cristão do trabalho. Aos fiéis presentes na Sala Paulo VI, o Papa Francisco classificou São José Operário como exemplo de fé. Que São José os inspire a ritmar cada dia com um trabalho especial, a oração. Nela, antes de mais nada, peçamos ao Senhor que renove e aumente a nossa fé, para que toda a nossa atividade comece por Ele e nele acabe, ressaltou o pontífice. O Santo Padre recordou as habilidades profissionais do esposo de Maria, como os ofícios de carpinteiro, ferreiro e serralheiro, e destacou que seus talentos foram inspiração para a Sagrada Família. Na reflexão da catequese, o pontífice abordou a fé que, junto com a caridade e a esperança, formam as virtudes teologais, consideradas por Francisco como dons de Deus. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a fé é o ato com o qual o homem entrega-se total e livremente a Deus. Por essa definição, o Papa citou o exemplo de 3 propagadores da fé: Abraão, o grande pai obediente; Moisés, que permaneceu firme no Senhor; e a Virgem Maria, que possuía um coração cheio de fé e confiança em Deus. Porque ser cristão não é, antes de tudo, aceitar uma cultura com os valores que a acompanham, mas acolher e preservar um vínculo com Deus, disse o Santo Padre. Francisco explicou que o grande inimigo da fé não é a inteligência e nem a razão, mas o medo. Por esse motivo, a fé deve ser o primeiro dom a ser acolhido e pedido diariamente na vida cristã, a única virtude que podemos invejar, segundo o Papa. Nas saudações finais aos peregrinos, o Santo Padre pediu orações pela paz diante das guerras e de situações de sofrimento que assolam o mundo. Di quanti sono vittime delle guerre. A guerra é sempre uma derrota. Pensemos na Ucrânia, nos habitantes da Palestina, de Israel e de Mianmar. Peçamos a verdadeira paz para esses povos e para o mundo inteiro. Nos inspiramos em São José, que a igreja faz memória hoje. Vamos a São Paulo saber um pouco mais da história desse título, São José Operário, atribuído ao pai adotivo de Jesus, com Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. Boa noite a vocês aí no estúdio e boa noite a todos os trabalhadores que prestigiam o Canção Nova Notícias. São José Operário foi declarado padroeiro dos trabalhadores em 1º de maio de 1955 pelo Papa Pio XII, portanto, há quase 70 anos. Acompanhe na reportagem os detalhes dessa solenidade. Isa ainda lembra quando foi à paróquia de São José e pediu por um emprego ao padroeiro dos trabalhadores. O que ela não esperava é que teria uma resposta imediata e começaria a trabalhar na igreja dedicada ao santo. Foi aqui, rezando nos pés de São José, que o padre da época olhou e me perguntou se eu não tinha interesse em trabalhar. E eu fiquei assim, meu Deus, foi muito rápido. Então eu estou aqui fazem quase 6 anos. Mesmo com a celebração litúrgica em março, o esposo de Maria sempre foi visto como protetor dos trabalhadores.
por isso, neste feriado, a igreja comemora São José Operário. Então, o que a igreja nos pede, sobretudo nesse dia 1º de maio, é que nós possamos, a partir do nosso trabalho, santificar aquilo que nós somos. Então, em Deus, nós somos co-criadores. O trabalho dignifica e dá dignidade àquilo que fazemos. Aqui no Santuário de Nossa Senhora de Schanstatt, na Vila Mariana, em São Paulo, a imagem de São José Operário ocupa um lugar de destaque, por representar aquele que cuida e protege a Sagrada Família. Para nós aqui, o São José Operário, ele vai ser esse modelo de pai. Ele é esse pai que protege a Sagrada Família, esse pai que vem também nos proteger como filhos adotivos dele. Ele vem prover para nós os cuidados de um pai, a sabedoria de um pai. Daiane confiou em São José Operário. A devota fez uma novena para que a mãe conseguisse uma casa, após ter perdido tudo em uma enchente há 13 anos. E foi muito forte, porque no primeiro dia da novena, a minha mãe recebeu uma ligação. No último dia da novena, a minha mãe recebeu a chave da casa. O bairro que a minha mãe recebeu a casa, né, em Cachoeira Paulista, é o bairro São José. E a capelinha do lado da minha casa é São José. São José Operário. E eu não tenho outra coisa a não ser dizer, né, ide a José e não serás desamparado. Hoje, a igreja inicia o mês mariano. Essa tradição surgiu há séculos e convida os fiéis a intensificarem a devoção à Mãe de Jesus. Paróquias e comunidades promovem momentos de espiritualidade e oração do Santo Terço nas residências. Crianças, jovens e adultos celebram com diversas atividades o mês mariano na paróquia salesiana Nossa Senhora de Fátima, em Recife, capital pernambucana. É muito forte a devoção popular à Nossa Senhora, porque se aproxima mais, né? Maria é mãe de Deus, mas por Jesus Cristo também se tornou a nossa mãe. O movimento do Terço dos Homens da paróquia, além de rezar antes das missas da festa da padroeira, durante o mês de maio, visita famílias e os doentes. Então escolhemos, junto com eles, 13 pessoas em especial, que não saem de casa, que estão acamados. Então rezamos nesses 13 dias, nessas 13 casas, rezamos o primeiro mistério na casa da pessoa, e saímos rezando o resto do texto pelas ruas, em procissão. Tem os dias que vão nas praças, rezam, né? Depois a gente conclui com a Santa Missa. Então, assim, é também um meio de se chegar mais às pessoas, né? Que não vão à missa, que às vezes nem sabe que tem igreja próxima à sua casa. A tradição de dedicar 30 dias do ano à devoção mariana surgiu ainda nos primeiros séculos, mas não era no mês de maio. Foi no século XIX que essa ligação entre o 5º mês do ano e a Mãe de Jesus se consolidou na igreja. É algo que foi se desenvolvendo com o tempo, entrando na tradição e, sobretudo, ligada à devoção popular. Isso que é importante dizer. E os papas, a igreja oficial, digamos, reconheceu, né? Essa importância desse mês mariano é recordarmos então Maria como a Mãe de Deus, recordarmos Maria como aquela também que continua intercedendo por cada um de nós e levando nossos pedidos, nossas orações até o seu Filho Jesus. Darley pesquisou mais de 360 títulos marianos para escrever um livro, experiência que marcou sua vida. Se assemelhavam essas devoções, né? Porque as devoções marianas, na verdade, elas estão todas centradas numa mensagem de esperança, de amor, né? Uma curiosidade, quanto mais ia conhecendo as devoções, mais me encantava, obviamente, com Nossa Senhora, com esse lado materno, protetor. É uma única Maria, a Mãe de Deus, que vem, mas que assume, então, os traços dos povos, para que eles possam, de fato, reconhecê-la como a Mãe de Deus, como aquela que vem lhes trazer sempre a boa nova, que é o próprio Cristo. Amanhã a gente volta com mais notícias aqui de São Paulo. Boa noite a todos e que Deus abençoe os trabalhadores. Amém, Sidney. Boa noite. Até amanhã. Olha, após o intervalo, um mês do fim do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E em Brasília, a ordenação de 2 novos bispos para a igreja.
Esta quarta-feira é de festa para os católicos do litoral norte paulista, porque há 25 anos, por iniciativa do Papa João Paulo II, era instalada a Diocese de Caraguatatuba. Na catedral dedicada ao Divino Espírito Santo, fiéis das 20 paróquias se reuniram para agradecer a Deus ao jubileu de prata desta igreja particular. O sorriso jubilar junto dos sinos anuncia um quarto de século de uma semente lançada por Deus. Olhando o fruto de hoje, olhando a beleza deste florescimento, desta frutificação desta diocese, parece que deu certo. A maior cidade do litoral norte paulista, há 25 anos, era elevada à sede episcopal. Dona Arlete estava presente. Nesse dia também tive o envio de ministro da Eucaristia. Então ficou gravado, né? A gente não esquece também. Essa festa também dos 25 é uma marca, mas a diocese tem muito mais futuro do que os 25 já passaram, né? Esforço contínuo, que de tempos em tempos se traduz em júbilo e gratidão. A gente fica feliz realmente, porque foi uma realidade nova que trouxe maior vida, mais entusiasmo e mais possibilidade de acompanhamento pastoral nessa região do litoral norte. Dedicação, fé e união são algumas das características da Diocese de Caraguatatuba, que, como uma árvore, lançou galhos, criou folhas e frutificou. Jubileu de prata em que o compromisso de evangelizar é renovado para que a mensagem do Evangelho continue alcançando os corações dos litorâneos. Com a experiência de 25 anos, nos resta sonhar com ouro. Trabalhar e viver, se empenhar para chegar no ouro daqui a 25 anos, 50 anos. Mas isso é uma meta. O importante é a vida de cada dia. Nas mãos do Senhor está o futuro desta terra, ligado também ao empenho de cada um. Trajetória da qual os diocesanos se orgulham e, pela oração, encontram recursos para perpetuar o amor. 25 anos desta igreja particular, sob a condução da Chama da Unidade. Eu me enxergo cheio de criança aqui e sentada aqui olhando, mostrando para meus filhos que vai ser muito lindo eles participarem disso. Que a gente continue caminhando junto para que a juventude possa alavancar todos os outros movimentos, para que a gente continue sempre nesse fogo, nesse carisma, para que nunca se apague e que a gente continue comemorando muitos e muitos aniversários. Dom Vicente Tavares e Dom Carlos Henrique Silva são os mais novos bispos da Igreja Católica. Vamos chamar Ronaldo da Silva, direto de Brasília, que traz os detalhes. Boa noite, Ronaldo. Uma boa noite também para você, boa noite para toda a audiência da Canção Nova. E as ordenações foram celebradas na Catedral de Brasília com festa. Um momento de muita alegria e emoção para o povo de Deus desta igreja particular. Neste 1º de maio, dia de São José Operário, a Catedral de Brasília ficou repleta de fiéis para acolher 2 eleitos de Deus ao episcopado da igreja. O cardeal Paulo César Costa presidiu a celebração e, por meio das suas mãos impostas, Dom Vicente Tavares e Dom Carlos Henrique Silva receberam o ministério a eles confiado. Santa Maria, Mãe de Deus. Sempre, nossa arquidiocese é uma igreja jovem, mas uma igreja que já deu muitos bispos para a igreja. Isso mostra que é uma igreja madura. Uma igreja onde a fé verdadeiramente formou cristãos e cristãos maduros. Também estavam presentes o clero da Arquidiocese de Brasília e os bispos de outros regionais, como Dom Sérgio da Rocha, que foi arcebispo desta igreja particular e acompanhou o sacerdócio dos recém-ordenados. E sou testemunha da dedicação deles à igreja, da comunhão deles à igreja, com certeza vão fazer um bem imenso. Dom Vicente Tavares assume a missão de bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. Já Dom Carlos Silva vai servir na Diocese de Tocantinópolis, em Tocantins. Para os familiares, um momento de agradecimento a Deus por este chamado. Feliz da vida, né? Porque faz muitos anos que ele é padre, né?
Eu já era feliz e agora estou mais. Nossa, é uma emoção muito grande. O coração está no peito que não está cabendo, né? E é uma graça, é uma bênção muito grande para nós, a família Tavares. Uma honra tê-lo como um bispo. A oferta de vida foi confirmada no coração dos religiosos. E por isso que ele nos exorta a caminhar e falar dele para quem mais precisa. Então acho que o povo precisa de esperança, precisa ser exortados na fé, precisam ser, portanto, ajudados. E a nossa missão é ajudá-los a caminhar. É continuação do serviço a Cristo, a igreja, lá onde o sucessor de Pedro, o Papa, me encaminha, Tocantinópolis, né? É uma grande expectativa, um desejo de estar com aquele povo que Deus me confiou. Nós ficamos por aqui, uma boa noite para você e a gente se encontra amanhã com mais notícias de Brasília. Obrigada, Ronaldo. Até amanhã. A seguir, os 29 anos da Rádio Canção Nova em Gravatá. E o início dos trabalhos de restauração de uma das igrejas mais antigas do Vale do Paraíba Paulista. No dia 1º de maio de 1995, era inaugurada a Rádio Canção Nova em Gravatá, Pernambuco. De lá para cá, a data é celebrada com um encontro que atrai milhares de pessoas. Dona Nicinha, como é carinhosamente conhecida por aqui, está desde o início da rádio. Vi quando o Padre Jonas veio comprar, quando foi organizada toda a documentação. A Rádio Canção Nova aqui em Gravatá cresceu muito durante todos esses anos. Hoje já tem 19 programas regionais e alcança aproximadamente 30 cidades. A gente recebe sempre essa participação do ouvinte, eles que logo cedinho já ligam, aí muita gente nem desliga o rádio, fica 24 horas e é esse povo de Deus que manda sempre, que participa com a gente, reza conosco os programas oracionais, que são os programas que mais têm audiência aqui em nossa programação. O aniversário da Rádio Canção Nova de Gravatá virou tradição por aqui. O dia era de festa. Logo cedo, peregrinos vindos de várias cidades e até de outros estados lotaram o Ricão do Meu Senhor. Nesta edição do evento, o pregador oficial foi Padre José Augusto. O que a Canção Nova ela ensina é o que Jesus nos ensinou, é o que os apóstolos nos ensinaram. Então sejam firmes, sejam fiéis aos ensinamentos da Igreja Católica até o fim. Para reavivar a fé, valia todo esforço, como buscar sombra embaixo do cajueiro ou usar a velha e conhecida sombrinha para aliviar o calor do agreste pernambucano. A senhora esperava que a missão ia chegar nesse ponto? Nunca pensei, nunca, porque era quase nada. Ao final da missa, como todo aniversário, teve bolo e muita festa. Antes de falar da previsão do tempo para todo o país, vamos atualizar então a situação no Rio Grande do Sul, porque 10 pessoas perderam a vida por causa das chuvas. Outras 21 estão desaparecidas. A Defesa Civil informou que os impactos da chuva atingiram até aqui 104 cidades. Em diversos pontos, o fenômeno deixou pessoas ilhadas com a derrubada de encostas e árvores e a destruição de pontes e casas. Helicópteros da Força Aérea Brasileira foram enviados pelo governo federal e sobrevoam a região de Santa Cruz do Sul, Sinimbu e Candelária. O objetivo é encontrar pessoas ilhadas. O governador do estado, Eduardo Leite, afirmou que não há capacidade de fazer todos os resgates, porque, segundo ele, está muito mais disperso nesse evento climático que a população está vivenciando. Vamos saber, então, como vai ficar o tempo amanhã em todo o país com Mauricéia Silva. O tempo no sul melhora ou continua como está, Mauricéia? Sim, Reinaldo, a quinta-feira ainda será chuvosa no sul do país. Mas para entender melhor a razão da umidade nesta região, vamos ao Uruguai, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Por lá, a temperatura é baixa. A capital, Montevidéu, registra 14
14 graus amanhã. E o que acontece é que o ar frio que chega ao Brasil pelo sul do país se encontra com o ar quente que vem do centro-sul. O fenômeno forma uma espécie de barreira e gera nuvens de tempestades nesta parte do mapa. Além disso, uma frente fria marítima se aproxima e potencializa assim os temporais. Mesmo com o calor em boa parte do Paraná e em Santa Catarina, o Rio Grande do Sul continua com alerta vermelho para chuvas intensas. Inclusive, há risco de transbordamento de rios e desmoronamentos, uma vez que o solo já está encharcado. Na Vila Filgueiras, próximo à base aérea de Santa Maria, na região central do estado, as casas ficaram submersas. Amanhã, na capital Porto Alegre, vai fazer mínima de 18 graus e máxima de 22. Inclusive, a chuva pode chegar aos 95 milímetros. A frente fria avança em direção ao sudeste do país e pode gerar chuva em parte de São Paulo. No restante da região, o tempo vai ser firme. No centro-oeste do país, chove no norte do Mato Grosso e no sul do Mato Grosso do Sul. Mas o calorão continua em Goiás e nas capitais Campo Grande e Cuiabá, o que contribui, assim, para a formação deste fenômeno que a gente explicou agora há pouco. Por falar em calorão, algumas capitais vão continuar bem quentes. É o caso de São Paulo, com 33 graus, também Cuiabá e Rio Branco, Belo Horizonte e Goiânia com 32 e Campo Grande com 35 graus. Do outro lado do país, no norte, chove em praticamente todos os estados, menos no sul do Tocantins. E para encerrar, vamos trazer informações do Nordeste. A chuva continua frequente lá na costa litorânea, que vai do Maranhão até a Bahia. Mas nas demais áreas, o sol predomina. Pois é, nesse dia de São José Operário, um dos templos mais antigos do Vale do Paraíba, envolvido diretamente com o processo de independência do Brasil, começou a ser restaurado. Há décadas fechado, agora caminha para uma futura reabertura à população. Trabalho é o que não falta por lá. Um dos principais pontos da religiosidade no Vale do Paraíba, de portas abertas para a transformação. Novo tempo para a histórica edificação, que sob a luz de Deus dá passos para retornar ao ritmo da fé. Antes de vir para cá, eu estava numa paróquia São José Operário em Caçapava e não entendi as razões da minha transferência para cá. E hoje eu entendo, né, essa oportunidade que São José também me dá de poder também restaurar e trabalhar para o restauro desta igreja São José como expressão da devoção. Tanto no interno quanto no externo, marcas de um passado doloroso. No entanto, a recuperação do templo, cuja construção teve início em 1840, já é realidade. E aí a gente descobriu que, de fato, a responsabilidade era da Mitra e, com isso, a gente começou a pensar em projetos e leis, e aí veio a Lei Rouanet. Uma das etapas do processo de restauro é a prospecção pictórica, pesquisa de todas as cores e materiais que fizeram parte da igreja ao longo do tempo. Um bisturi é utilizado para que o minucioso trabalho aconteça da melhor maneira possível, movido a partir da luz e do amor que vem do coração. Minha expectativa é ver essa igreja aberta, assim, porque nós temos mais ou menos uma prospecção de mais ou menos uns 2 anos e meio, né? De estar com tudo pronto aqui. Quando a primeira missa que acontecer aqui, quero estar presente, né? Gregos e romanos no passado chamavam de Panteão o espaço onde pessoas relevantes eram sepultadas. A igreja de São José da Vila Real, portanto, é considerado um panteão brasileiro. 14 cidadãos de Pindamonhangaba, que pertenciam à guarda de honra de Dom Pedro I, repousam por aqui. Esse panteão aqui, ele recebeu, quando Dom Pedro, né, que foi trazido, né, os restos mortais de Dom Pedro, a esquife foi a única cidade que recebeu a esquife foi aqui nessa igreja de São José. Os guardas aqui, os jovens aqui da cidade, quando foram acompanhar Dom Pedro, são considerados heróis, né? Quando a gente faz alguma coisa, né, quando o arquiteto projeta, enfim, ainda que seja um patrimônio histórico, você tem que atender um cliente, né? Então eu acho que talvez o grande desafio é esse, né? Enfim, é atender os anseios da comunidade a qual a igreja, né, está inserida e aqui ela pertence de fato, né? Acho que antes da figura do padre existe um cristão
que é devoto de São José e que tem plena confiança de que tudo isso vai ser realizado. Ainda não há uma data para a conclusão dos trabalhos na Igreja de São José. Além das celebrações religiosas, eventos culturais também devem ocorrer no templo após a reabertura. Segundo a Prefeitura de Pindamonhangaba, a obra está estimada em R$ 2.600.000. Veja a seguir o início do acampamento mariano. E a espiritualidade do trabalho santificado na Canção Nova. Para comemorar o mês de Maria, a Canção Nova promove mais uma edição do acampamento mariano. O evento começou hoje e vai até domingo, 5 de maio. Quem passar pela sede da comunidade poderá vivenciar uma bonita experiência com Nossa Senhora. Everaldo e Rodrigo fazem parte de um grupo de romeiros. Eles vieram de Santo Antônio do Amparo, em Minas Gerais, e prestigiaram o primeiro dia do acampamento mariano. Nós estamos numa turma aí de 14 cavaleiros, saímos de lá na sexta-feira e vamos chegar sexta-feira em Aparecida do Norte. Percurso de quase 300 quilômetros que valeu a pena. Eu estive aqui há esses dias para trás na Festa da Misericórdia, lindo, lindo, lindo. E hoje teve a experiência de novo de ser um dia maravilhoso, graças a Deus. Renan veio com a esposa Thaís e o filho Dom. Diz que a experiência foi marcante. É um lugar abençoado, né? É uma experiência diferente. É um lugar que ele gosta, que tem espaço para ele caminhar, é divertido. Ele sai alegre, né, filho? Não sai cansado e com a família tudo de bom, né? A proposta do acampamento é que os fiéis tenham um encontro com a Virgem Maria e possam vivenciar uma experiência profunda, baseada no exemplo de mulher orante que foi Nossa Senhora. Não se perturbe o seu coração. Não estou eu aqui, que sou sua mãe? Temática abordada no acampamento. Tradicionalmente, o mês de maio, é dedicado a Nossa Senhora. As pregações refletirão sobre a consagração a Nossa Senhora, sobre a espiritualidade mariana, como vivê-la, como aplicá-la em nossa vida de cristãos. Nas primeiras horas do evento, o missionário Paulo Pereira falou sobre a fidelidade de São José e Maria à vontade de Cristo. A nossa vida não é feita só de grandiosos momentos. José e Maria não foram fiéis somente no grande acontecimento da Anunciação, quando eles souberam que Jesus viria por meio deles ao mundo. Também não foi só diante da cruz que Maria estava lá, a fidelidade dela não foi só ali. E o acampamento mariano está apenas no início. Amanhã tem todo um dia de pregação, oração, Santa Missa e teremos também terço mariano, noite oracional, e isso vai ao longo de todo o evento. E um domingo com celebração, adoração e finalizar com a Santa Missa, com aquele que é o centro da nossa fé. E você, sócio e benfeitor, tem uma participação importante em tudo isso, Por isso, agradecemos pela proximidade e contribuição para que a Canção Nova siga evangelizando o Brasil e o mundo. Pelos meios de comunicação, levamos a boa nova do Evangelho. Vejam só, graças à sua generosidade, à generosidade de pessoas, a Canção Nova fechou o mês com 104%, o mês de abril com 104% da meta na campanha do projeto Dai-me Almas. Nossa gratidão a você, que é Família Canção Nova. Conheça mais esta obra, vá lá, acesse clube.cançãonova.com e muito obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Padre José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei e hoje santo, dizia que o trabalho é a vocação inicial do homem, é uma bênção de Deus. Na comunidade Canção Nova, os membros são chamados a viver a espiritualidade do trabalho santificado. Essa realidade, contudo, não é exclusiva do carisma Canção Nova. Todo cristão é convidado a se santificar através das ocupações diárias. Cumprir o dever com o coração voltado para o alto. Esta é a rotina de Carolina nos cuidados com a casa, com a família e na vida profissional. Entregando, consagrando meu dia todo a Deus e à Virgem Maria. Tudo que eu vou fazer,
eu me consagro primeiro, peço a ajuda à mãe, né, para que eu possa fazer com maestria. Oportunidade para se santificar nas ocupações diárias. Realidade presente na comunidade Canção Nova, que vive a espiritualidade do trabalho santificado. Santificado porque todas as nossas ações, elas devem glorificar a Deus. Então, o padre fala de oferecer a Deus o louvor de uma ação que é bem feita. Nós santificamos o nosso trabalho porque ele é feito por amor a Deus. Padre Jonas dizia que a espiritualidade do trabalho santificado está presente no relacionamento de alguém que trabalha com Deus e para Deus. Nos afazeres do dia a dia, que cada cristão encontra a oportunidade para se santificar. Nós trabalhamos para Deus, numa obra de Deus. Então, Deus é o nosso patrão, bem entendendo, e nós somos os operários dele. Então, há um relacionamento entre os operários e o seu chefe, o seu patrão, o seu dono. Então, nós vivemos esse relacionamento continuamente. É muito forte isso dentro do Padre Jonas. Eu trabalho para Deus, eu trabalho numa obra de Deus, para Deus, por Deus e com Deus. Por isso que essa vida, esse trabalho santificado, essa intimidade com Deus é muito importante, porque a gente precisa estar abastecido para levar o Evangelho onde quer que a gente esteja. São José Maria Escrivá ensinou: põe um motivo sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terás santificado o trabalho. Todos os cristãos, eles são chamados também a oferecer a Deus esse louvor de uma ação que é bem feita, que glorifica o nome do Senhor. A própria palavra de Deus diz, né, fazei tudo para glorificar o Senhor, que tudo na nossa vida glorifique a Deus. É oferecer a Deus o louvor de cada ação. Santa Teresinha dizia que nada é pequeno se feito com amor, e que até o gesto de pegar um alfinete caído no chão pode produzir fruto de santidade. O Padre Jonas, ele fala assim que adorar a Deus é amar a Deus, e a gente ama a Deus fazendo tudo bem feito por amor a Ele. Tudo hoje eu faço por amor. O cansaço bate, mas eu estou fazendo por amor. Eu estou cuidando dos meus por amor. É só olhar para a vida do Padre Jonas. Tudo que ele ia fazer, ele se colocava inteiro, ele fazia tudo com sentido. Ele ia receber uma pessoa, aquela pessoa era única. Ele ia escrever uma carta, ele se dedicava inteiro naquela carta. É assim, eu tenho muitas coisas para fazer, mas faço cada coisa dando sentido, fazendo bem feito. Fazendo bem feito mesmo, né? Eu me lembro que o Monsenhor dizia que nós nos santificamos pelo nosso trabalho. Então, que cada colaborador, cada missionário, cada pessoa possa fazer o seu melhor, entregar o seu melhor com amor e fidelidade àquilo que está fazendo. Isso mesmo, Reinaldo. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Eu desejo a você uma ótima noite. Paz para você e sua família. E nós encerramos a edição de hoje com uma homenagem a São José Operário, que é modelo a ser seguido por tantos pais que hoje se propõem a ser homens novos para um mundo novo. Uma ótima noite e até amanhã. Quem dera ser tão simples, humilde e silencioso, saber ouvir a Deus e crer simples sonho. Quem dera ser tão puro, ser forte e generoso, cuidar dos amados de Deus sem pensar, ser poderoso. Quem dera ser José, o homem escolhido, amado por Maria. Quem dera ser como você, quando vou ser como você, humilde, puro, cheio
Pai amado.